Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Fabiano Pires, bem-vindo aqui ao nosso instituto. E na nossa série, falando um pouquinho sobre jejum, com vídeos bem curtos, nossa temática de hoje é quais são os propósitos do jejum. Eu costumo ensinar para as pessoas que me acompanham que nós podemos ter pelo menos dois tipos de princípios ou de propósitos no aspecto do jejum. O primeiro deles, eu chamo inclusive de propósito primário, é aquele que se relaciona em especial com as questões espirituais. Quando nós vamos jejuar, nós colocamos como propósitos espirituais aquilo que se refere à nossa própria vida e pode até ter alguma situação referente também à vida de outras pessoas, de uma nação específica ou coisas do gênero. Na verdade, o jejum, tendo como premissa primária as questões espirituais, vão fazer com que nós possamos realmente nos abster, seja totalmente ou parcialmente, de alimentos e bebidas, para que nós possamos buscar da parte de Deus uma situação, inclusive, por que não dizer uma solução, uma resposta que só o Senhor Deus pode dar. Então, na verdade, nós podemos colocar como princípio primário aquelas questões que envolvem a vida espiritual e todos nós, como crentes em Cristo, precisamos jejuar de forma corriqueira. Ainda que você não possa e não queira jejuar todos os dias, você deve jejuar sim de forma regular. Ou seja, mesmo que esporadicamente, isso tem que fazer parte da sua vida no cotidiano de fé, porque vai te ajudar bastante em uma série de situações que envolvem o seu dia a dia enquanto cidadão mesmo, não só cidadão que está passando por aqui, mas um cidadão já com a eternidade garantida, tá bom? Mas também nós podemos jejuar com aquilo que eu chamo de propósitos secundários. O que são os propósitos secundários? São justamente aqueles que fogem normalmente ao âmbito do que é o espiritual. Então, normalmente as pessoas fazem propósitos, por exemplo, secundários, envolvendo, e eu vou citar aqui alguns exemplos legais para que você possa entender. Você pode colocar como propósito secundário a perda de peso. Na verdade, nós somos templos do Espírito Santo. Quando você jejua e você perde peso, você evidentemente ganha saúde, e com isso você está cuidando do templo do Espírito Santo. E se você está cuidando do templo do Espírito Santo, você está fazendo algo extraordinário. Então não tenha receio de colocar no seu propósito de jejum primário, que são questões espirituais, um propósito secundário para a perda de peso e também para o alcance de saúde, tá bom? Mas que é evidente que nessa questão de perda de peso e alcance de saúde, o ideal será fazer jejuns mais prolongados ou jejuns por mais dias, junto com esses jejuns fazendo uma readequação alimentar, associando uma atividade física regular ou, por que não dizer, diária, e daí por diante, porque vai ajudar muito no processo. Mas estou dizendo que você pode colocar sim com propósitos secundários sem nenhum problema e com certeza Deus há de te responder, porque é um benefício que você estará fazendo para si próprio, portanto, para aquilo que não é seu, porque o seu corpo não é seu, o seu corpo é de Deus. Nós também temos jejuns com propósitos secundários, justamente para questões materiais. Por que não fazer jejuns a fim de que Deus possa nos socorrer, responder nossas orações associadas com o jejum no aspecto da vida financeira, da vida material mesmo. Muita gente passando por dificuldades e por que não aclamar a Deus, né? Por que não se entregar a Deus com oração e jejum para que Deus possa reverter o quadro, fazer mais ou menos uso aqui da expressão lá do livro de Jó, não é? Reverter o cativeiro. Perceba que o Jó passou por um momento muito crucial da vida dele, com muitas provações, mas ao final da sua história contada no livro que leva seu nome, a Bíblia diz que o Senhor Deus deu a ele em dobro tudo quanto ele tinha materialmente falando, além de ter dado outros 10 filhos para ele. Então perceba que Deus também, evidentemente, tem poder e interesse em abençoar os seus filhos nesse aspecto financeiro e material. Também porque não jejuar por causas impossíveis. Pode existir alguma situação na sua vida de uma causa impossível que somente Deus pode resolver. Vou citar um exemplo muito simples. Uma enfermidade que de repente atacou você, você não teve culpa, não é uma doença autoimposta, ou seja, não é um mau comportamento seu, mas que de repente chegou na sua vida e você não tem solução via medicina, você não tem recurso, inclusive, para ficar se cuidando, mas o Senhor Deus, como nós sabemos, tem poder para curar. Então o jejum associado com a oração também é fundamental para esse tipo de causa, chamada de causa impossível, que é onde os recursos humanos não podem alcançar, os recursos divinos chegam e fazem toda a diferença. Então eu quero dizer para você que quando nós tiramos tempo para jejuar, nós podemos colocar propósitos. Num primeiro momento, você pode ter apenas os propósitos primários, eu estou chamando, é uma linguajar meu, não é?
Propósitos primários são aqueles relacionados à sua vida espiritual, quanto você pode inserir também nos seus projetos de jejum propósitos secundários, que são aqueles que não têm uma ligação direta com a sua vida espiritual, tá bom? Eu espero que essas informações tenham sido válidas, que o Senhor Deus possa te abençoar muito na sua trajetória de fé, e eu espero você no próximo vídeo, tá bom? Até lá!